Oi, oi, gente! Hoje a gente vai aprender essa gola capuz já para o outono e inverno maravilhosa. Vem comigo! A gente vai precisar do fio urbano. Eu usei 3 fios, tá, gente, desse roxinho e um do verdinho. É um fio urbano, eu vou utilizar essa agulha número 8. O fio verde eu utilizei para fazer a gola e o fio lilás eu utilizei para fazer a parte do cachecol, tá bom? Então, a gente começa fazendo um cordão de correntinha, gente, do tamanho que vocês querem a gola. Ou seja, se vocês querem ela curtinha ou se vocês querem ela dobrável, tá? E isso vai do gosto de cada uma. Então, você vai fazer um cordão de correntinhas de acordo com a medida que você quer. Se você quer uma gola dobrável ou se você quer uma gola curta, ok? Aqui na minha peça, eu fiz mais ou menos aí uns 30 centímetros, tá? De comprimento de correntinhas, tá bom, gente? Então, eu subo de 2 a 3 correntinhas, depende da tensão do ponto de cada um. Pulo essas 3 correntinhas, no próximo faço um ponto alto. E aí, a base dessas correntinhas que a gente fez agora vão ser pontos altos em cada ponto de base. A gente vai fazer isso até o final desse comprimento de correntinhas que a gente fez, ok? Chegamos no final das nossas correntinhas, fizemos pontos altos. Agora, gente, a gente vai virar o nosso trabalho, vai subir mais 2 ou 3 correntinhas, isso depende de cada uma, isso não interfere no seu ponto, tá? E agora a gente vai fazer pontos altos somente na alcinha de trás. Pula esse primeiro que a gente já subiu as correntinhas, no segundo a gente pega a alcinha de trás e faz um ponto alto. Gente, o padrão do nosso trabalho é somente esse. Ele vai ficar aquele sanfonado bonito na peça. Então, o ponto alto vai ser somente na alcinha de trás. E a gente vai fazer isso por toda a peça. Vou trabalhar essa segunda carreira todinha e volto com vocês já com a peça praticamente pronta, porque o padrão é só esse, tá bom? A gente vai seguir agora a nossa largura fazendo somente isso. Terminou a sua carreira, vira o outro lado, sobe as 2 ou 3 correntinhas para iniciar e pega somente no ponto de trás. Aqui já cheguei na largura que eu quero. Não vou passar a medida para vocês, porque isso é muito de cada um, né, gente? Tem que passar na sua cabeça de forma confortável. Faz na largura que for melhor para você ou para sua cliente ou para o seu cliente, enfim. Eu fiz a largura que eu queria que ficasse. É uma gola que eu fiz de comprimento de 30 centímetros para que eu possa dobrar ela depois. Aqui não tem mistério, eu só vou costurar essa lateral para já formar essa gola e deixá-la pronta, tá bom? Esse é o primeiro passo do nosso trabalho. Então, você insere a agulha ali e a gente vai fazer pontos baixos em toda essa volta aqui, para costurar essa lateral, tá? Após inserir a agulha e puxar o fio aí no primeiro ponto, a gente vai trabalhar essa lateral agora fazendo os pontos baixos. Inseriu a agulha, puxa o fio como se fosse um primeiro ponto baixo. E agora, gente, cada pontinho desse a gente vai ornar com o outro lado, tá vendo? Tem que ser na mesma direção, o mesmo ponto do outro lado junto. A gente passa o nosso fio e faz um ponto baixo. Então, também não tem muito mistério essa costura. Quem preferir pode fazer com a agulha de tapeçaria. Aqui eu preferi fazer fazendo pontos baixos, porque a costura fica muito invisível. Parece que é mais uma carreira que a gente fez, tá? Fica bem bonito o acabamento, tá bom? A gente vai seguir fazendo isso até o final dessa carreira toda e fechar a nossa gola. E tá pronto o primeiro passo. Fizemos a nossa costura, olha como fica bonito, gente. Fica muito bacana, tá? Aí aqui você corta o fio, né? Pra arrematar depois. E aí tá pronta a nossa peça, gente. Essa primeira parte, né? Quem quer aí só uma gola de lã, pode terminar o trabalho por aí. Mas quem quer fazer a peça inteira agora com um cachecol pra ele virar um capuz bem bonitão, bem fofão, bem robusto, a gente vai agora pra parte do cachecol. Mas tá vendo? Eu fiz ele comprido para poder dobrar essa gola, como eu tô mostrando para vocês. Tem gente que prefere mais curtinho e pode fazer metade desse tamanho. Pode fazer 15 centímetros de comprimento, tá bom? Mas isso depende de cada um, é preferência. Show? Vamos para a próxima parte agora, que a gente vai pegar o cachecol para poder continuar a peça. Aqui eu escolhi o fio lilás, tá? Da Urbano também. Como eu mostrei para vocês o material inicial. Continuaremos com a agulha 8, gente. Mesma coisa. E agora a gente vai trabalhar um cordão de correntinhas grandão. Mesma coisa que a gente fez com a gola, só que vai ser agora do tamanho do comprimento que você aí de casa quiser,
tá bom? Eu aqui no meu caso, eu vou fazer um comprimento bem grandão. Eu trabalhei aqui 1,90. E aí é opcional também, pode ser mais curtinho, pode ser mais comprido, enfim, gente, eu fiz bem grandão pra ele ficar bem robusto, tá bom? Essa é uma lã bem fofona, bem fofinha, bem macia, tá? Eu fiz aí então um cordão de 1,90 de correntinhas, muito, muito grandão. E agora não tem mistério, a gente vai trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base dessas correntinhas, assim como a gente fez na nossa gola, tá? A gente vai seguir esse trabalho do mesmo jeitinho, a única diferença é que a gente tá fazendo um cachecol, né? Ele é mais compridão e é um retângulo grandão. E aqui sobe de 2 a 3 correntinhas na sua preferência, pula as 3 primeiras correntinhas e faz o ponto alto. Mesmo esquema da nossa gola. Tá bom, gente? A gente vai seguir isso até terminar esse cordãozão de correntinhas que a gente fez, ponto alto sobre cada ponto de base, ok? Chegamos ao final aqui. Já fiz na largura que eu queria. Gente, essa parte da largura é muito importante. Se vocês querem que vire um capuz, como eu tô mostrando na imagem no início, vocês precisam que seja uma largura bem compensada para que vire um capuz. Caso você não queira que vire o capuz, pode ser um cachecol mais estreito, mais fininho de largura, ok? Então, olha só como é que ficou bonito. É um ponto sanfonado, do mesmo jeito que a gente fez a gola, tá? Não tem mistério, sempre pegando na alcinha de trás. E aí você faz a largura que você quiser, ok? E aí, gente, agora eu vou fazer um acabamento de pontos baixos. Gente, desculpa, tem uma obra acontecendo aqui perto da minha casa. E não sei se tá saindo pra vocês o barulho aqui da máquina do rapaz. Aqui agora eu vou fazer pontos baixos, só pra dar um acabamento bonito na peça. Peguei a linha verde, a lã verde, e vou fazer acabamentos em pontos baixos em toda a volta desse cachecol grandão, tá bom? E aí eu volto aqui com vocês para poder mostrar como ficou. E a gente vai começar também a fazer a nossa costura. Então aqui eu também não tem mistério nenhum. Puxou o fio aqui, dá uma correntinha. E em cada cantinho desse a gente vai fazer um ponto baixo em toda a volta da nossa peça, tá bom? Aí é a parte do início. Então ele fica mais apertadinho mesmo para fazer o acabamento. Mas que é a parte de baixo, né? Onde a gente iniciou. Então a gente segue fazendo os pontos baixos em toda a lateral da nossa peça, tá? E aqui, gente, chegando na quina, vocês fazem um ponto baixo no último ponto alto, né, que tá ali de base. E na hora de virar aqui, o esquema é diferente porque as alcinhas são diferentes, né? Mas não tem muito mistério. Você vira o trabalho fazendo pontos baixos dentro dessa alcinha, né? Que ficou do ponto alto deitado, no caso, né? Então, você faz um ponto baixo aqui, e aí na alcinha do meio, que tá dividindo os pontos altos, você faz um ponto baixo, novamente. E aí, trabalhamos essa lateral toda dessa forma, e finalizamos o nosso trabalho. Chegando aqui no final, a gente faz o arremate do nosso fio e tá pronta essa borda que a gente fez de acabamento. Você passa a agulha pelo outro lado, puxa o fio, arremata do seu jeitinho, né? Cada um tem um jeito de arrematar, mas aí eu tô mostrando pra vocês como que eu faço. Aí eu pego uma agulha mais fina, né? Pra poder passar nesses dois lados aí e puxar o fio, pra ficar mais fácil. E agora tá pronto o nosso acabamento, em toda a beirinha aí do nosso cachecol. E a gente vai partir pra nossa parte de costura agora, tá, gente? Que é a parte da costura da nossa gola. É mega fácil também, muito facinha. A gente vai dobrar esse cachecol ao meio, tá? Dobra bem direitinho, na medida certinha. Não deixem passar nada. E agora a gente vai posicionar nossos marcadores nas duas laterais e colocar a nossa gola para poder fazer a costura, tá? Aí eu tô mostrando para vocês como que eu fiz na minha mesa. Estica bem a gola, ajeita ela, lado avesso com lado avesso, vê aí o lado que vocês fizeram e a gente vai costurar essa gola.
Vamos colocar aí um marcador de cada lado para a peça não andar e fica torta, né? Então aí você tira e mede mais ou menos o fio da sua costura. Gente, aqui no caso eu não vou fazer com a agulha de crochê número 8. Eu vou fazer a costura com a agulha de tapeçaria, porque eu acho que fica uma costura mais leve, mais fina. A agulha aqui de crochê, no caso, quem tiver preferência pode fazer. Eu não faço porque eu acho que fica meio grosseiro a costura aqui com a agulha de crochê. Por ser na parte do pescoço aqui, eu acho que a agulha de tapeçaria fica melhor, tá bom? Não tem muito mistério aqui, a agulha de tapeçaria é até mais fácil de fazer, porque é zigue-zague, zigue-zague. Mas vocês vão medir aí, vão encaixar aí no meio da peça, dobrou o cachecol, marcamos aí com o nosso marcador, que eu acho importante, eu vou colocar aí pra vocês, e a gente começa essa costura. Aqui, gente, marquei lá na minha beira, lá onde vai ficar as costas, né? Na parte do pescoço atrás, e marquei na frente também. E marquei as duas laterais, tá? As duas laterais, porque vai ficar a abertura do cachecol na frente, né? Então, eu vou costurar essa volta todinha com a agulha de tapeçaria e vai ficar essa aberturinha aí no meio do cachecol, né? Pra gente poder vestir a peça. Então, você vai cortar o seu fio do tamanho que você quer, colocar na agulha de tapeçaria e vamos embora costurar. Passou seu fio na agulha de tapeçaria, vamos fazer o tal zigue-zague que eu tava falando com vocês. Colocou ali, dá um nozinho pra gente iniciar a nossa costura, tá? E depois a gente remata esse fio, então pode deixar aí um nozinho. Eu já tô do lado avesso da minha peça, tá? Se atentem aí, porque a costura fica bem bonita do lado direito depois. E agora aqui a gente vai unir pontinho com pontinho do outro lado. Sempre na mesma direção, gente. Pra gente não deixar o nosso trabalho, a nossa costura torta, tá? Se atentem a isso. Eu vou fazer isso na volta todinha e volto com vocês quando chegar lá no finalzinho. Chegamos no final da costura, cheguei lá do outro lado do outro marcador que eu tinha colocado, vou mostrar pra vocês. E essa abertura, gente, fica mesmo, tá? Porque é a abertura que vai ficar no meio da nossa peça. Quando a gente veste o gorro e o cachecol pra frente, né? Fica essa abertura pra gente poder fazer as amarrações, enfim. E aí chegamos aqui, tem esses fios pra esconder, tá, gente? Essa abertura fica assim mesmo, tá? Você chegou já no final já. E agora você pega uma agulha mais fina, uma agulha mais fininha, né? Pra gente poder fazer esses arremates, porque a agulha grossona ou a de tapeçaria também serve, mas eu uso a agulha fina pra poder pegar esses arremates agora e esconder. E essa abertura é pra frente. Eu tô do lado avesso da peça ainda, então eu vou esconder esses fios aqui pelo lado avesso da peça e depois eu viro o lado direito. E a peça tá pronta, gente. Essa é a peça de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma peça mega fácil. Para quem tá iniciando, é uma peça bem bacana de praticar. É uma peça maneira para dar de presente também. E é uma peça muito versátil, né? Agora para outono e inverno. Acho ela perfeita. É uma lã maravilhosa da Círculo. Para casaco também, ela é muito boa. Trabalhos oversize, que são trabalhos mais grossos, trabalhos maiores, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.